Pois é. Olha, uma das coisas que eu percebo que no mundo da realidade, o mundo do consultório, o mundo dos indivíduos, que tem interferido no funcionamento é a tal da idolatria. As mídias, né? As mídias criam um indivíduo que é vendável. Mas veja que, desde a história da humanidade, nós sempre temos presente um fenômeno quase que histórico. Daria para fazer um livro de história da idolatria. Porque as primeiras civilizações começam também a organizar os atributos do significado. O atributo que influi na construção cultural do indivíduo. Veja que isso aí é um culto não só do ídolo, mas é culto de uma percepção da realidade que o indivíduo considera como superior. Então, se o indivíduo está preso na realidade material completamente aprisionado, ele vai ver para o Neymar e vai achar algo que apetece. Eu vou usar o termo dos tomistas, né? Algo apetece o indivíduo, que faz toda a cognição do indivíduo, todo o afeto do indivíduo, toda a vontade do indivíduo se curvar a um brilho diferente. E aí ele começa a cultuar aquele brilho, aquela coisa que ele está considerando como um ato superior. O indivíduo só vai ter essa conotação, ele só vai permitir que ele considere o Neymar um objetivo a ser chegado se ele estiver muito esvaziado existencialmente. A pessoa só vai querer ver a Anitta como uma possibilidade a ser chegada se a mulher ou o homem tiver muito perdido na existência. Ele não tem uma definição. Eu diria que a palavra seria: ele não tem apropriações cognitivas densa o bastante para ele enxergar o que é chegado aos olhos, às pupilas. Então a midríase ali, né? A midríase mitiática, ela tem um conceito mercadológico. Então eu envolto aquela realidade, esvazio ela, permito que a imaginação do indivíduo tome ramificações e projete ali no conceito que ele tem. Imagina, não, mas se eu tivesse o dinheiro dessa pessoa, ou se eu conquistasse tal coisa, eu mudaria a minha vida. E eu mudaria nesse plano terreno, e eu mudaria uma representação de como eu me conduzo na vida. Veja que isso modifica toda a forma do indivíduo agir. Se ele está pautado nesse patamar menor, nesse nível despojado de propriedades tanto físicas, quanto filosóficas, quanto da metafísica. Esse indivíduo podemos considerar claramente, isso é um sintoma de doença, isso é algo patológico, que o indivíduo que se aprisiona no primeiro patamar existencial, e literalmente ele espalha uma religião materialista. Ele não entende que ele participa de uma religião, ele não entende que ele tem um culto à divindade dele. Qual que é a divindade dele? É o Neymar, é uma Anitta, alguma coisa nesse nível. Aquilo é o fim da existência dele, é aquilo que vai reverenciar, é aquilo que vai cultuar. É aquilo que vai levar ele a pensar de forma política, de forma familiar, de forma a trabalhar, de forma a fazer as amizades, de forma a converter toda a existência dele naquela apropriação de realidade. Isso é uma religião. A idolatria ela é quase que exclusiva das religiões. Lógico que tem algumas religiões que são politeístas. Essa, em especial, é politeísta.
que normalmente os indivíduos têm múltiplos deuses. De novo, essa é o maior avanço que o indivíduo vai conseguir na vida. Ele vai modificar a vida, o olhar, o tempo e toda a existência àquele culto. O pior de tudo, esses indivíduos, vai chegando com 20, 30, 40 anos, eles começam a perceber que aquele padrão é falso, que aquilo não vai dar densidade para ele, aquilo vai dar volatilidade, ele vai ficar muito quase uma fumaça, ele não consegue nem captar o que é felicidade existencial. Que às vezes você tem que controlar certos prazeres para conseguir uma elevação enquanto indivíduo. Ele vai se tornar um indivíduo volátil, porque aquilo lá é o prazer existencial, você entendeu? O indivíduo se converteu no prazer do outro, sem que ele tenha a mesma dedicação, o mesmo esforço, ou mesma doação. Porque quem entra nesse jogo, ele vende completamente a estrutura da realidade dele. Então essa é a grande distorção. Essa idolatria distorce a vida do indivíduo, distorce a forma de ver, e que ele fica perdido, e normalmente esse indivíduo não tem uma noção do que vai ser a vida. E nem a forma como ele cria os ídolos, ele não percebe que é de forma efêmera, transitória. Porque já que é politeísmo, eu faço vários deuses, ao quanto e o tanto que eu desejar. Eu faço uma produção em série, como fosse um objeto de admiração. Eu produzo uma caixinha, um desenho, e os indivíduos vão se apetecendo naquilo. E vão pondo até camiseta, cartaz, põe fotos no celular, no quarto. Então, veja o quanto esse ato, que é inofensivo em teoria, não é pensado pela maioria, mas é algo que conduz a existência do indivíduo para atos menores. Então, fique esperto. Veja que a cada ano nós temos uma produção cíclica de deuses, de atos a serem admirados por uma grande maioria, e isso literalmente esvazia o indivíduo fica perdido. Ele fica sem noção na realidade. Então, continuemos e vamos juntos nesses conceitos que conduzem a vida do indivíduo. Só isso. E um abraço.